todos. É uma alegria de estar aqui junto e compartilhando esse momento tão especial que é falar desse livro, que é o comum com muitos que dizem que o Paulo Estevão seria um outro evangelho, né? Pela forma como que foi escrito, pela riqueza da grandeza, né? E eu estava ouvindo o Aloysio falando e lembrando que mesmo no meio de toda essa rudeza, né, havia ali, nessa primeira parte, a presença do sentimento por trás de mulheres especiais, né? A gente vê lá na mãe de Gesiel, que não é uma personagem que está, mas indiretamente ela tem uma força muito grande, porque o próprio Gesiel e Abigail falam da sustentação que o ensinamento da mãe deram a eles, né? Porque quando Gesiel se converte e que Pedro o acolhe, né, transformando ele, dando o nome de Estevão, né, a gente vê que ele já estava pronto. E esse estar pronto passou pelas mãos de uma mãe muito amorosa, que era a representatividade do sentimento, né, que no ângulo divino, né, representa o que nos liga ao céu, né, porque a horizontalidade é toda essa rudeza, todo esse envolvimento com as coisas que nos tiram dessa condição. Então esse sentimento daquela mãe estava presente ali, né, nesse ensinamento, na docilidade, e que Gesiel já estava quase pronto, né? Faltava um detalhe, né? E depois a gente vê na presença de Abigail, né? Encarando aquele processo doloroso, né? Como ela estava com o sentimento, né, pronto para acolher aquele coração que ela já amava, né, em Paulo, e perdoando e se envolvendo. Vemos também o sentimento de Ruth, sustentando aquele processo doloroso, acolhendo Abigail, fazendo todo esse processo. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa presença desse sentimento feminino. Né? Existe um engano sobre a cultura judaica em função dos excessos de algum comportamento farisaico. Ao contrário do que se imagina, a mulher não era esse pária social na estrutura do judaísmo século I, não. Ao contrário. Nas funções, dentro das funções educativas de um lar, o pai tinha o compromisso de transmitir para o filho o ofício, a profissão. Por isso que nós vamos encontrar Gesiel na gleba em Corinto exercendo a função profissional de Yoredeb, né, como agricultor. E Paulo, né, Saulo, mais tarde, Paulo vai usar como meio de vida o ofício de tecelão que ele tinha aprendido com o pai. No entanto, nós encontramos Gesiel e Abigail na masmorra em Corinto, presos. Quando Abigail começa a se desfalecer de tanta tristeza, Gesiel vira para a irmã e diz: minha irmã, lembre-se do que aprendemos com nossa mãe. Dentro do lar judaico, a função de transmitir espiritualidade era exclusivamente da mãe. Então, Saulo, por exemplo, ele permaneceu sob a tutela da mãe nos fundamentos, nas bases de natureza espiritual, até os 13 anos, quando ele fez o Bar Mitzvah, e a partir de então ele passa para as mãos de Gamaliel. Aí Gamaliel vai cuidar da parte teológica, das estratégias, técnicas, métodos de interpretação bíblica. Mas a base espiritual, o amor pela lei, o sentimento de gratidão e de fidelidade a Deus, isso ele recebeu do coração materno. Tanto Saulo recebeu da mãe, quanto Gesiel e Abigail recebeu também da mãe. Então a mulher na sociedade judaica, ela tinha essa função. O famoso diálogo de Saulo com Abigail debaixo do pessegueiro, que algumas companheiras com um feminismo um pouco ingênuo acabam torcendo, interpretando mal, quando Abigail vira para Saulo e fala assim: você mandarás e eu obedecerei, né? Fica uma coisa meio antipática, realmente, né? Como assim, né? Fica parecendo, eu vou chegar em casa, jornada dupla de trabalho, meu marido vai lavar a louça, mulher, aí eu vou ser Abigail. Não é isso que ela está dizendo.
ela está enfatizando ali de uma maneira lúdica, poética, porque aquele diálogo, gente, é poesia pura. E poesia não se leva ao pé da letra. Ali é um diálogo poético entre os dois. O que ela está enfatizando é essa estrutura que o Éder mencionou e está no livro Nosso Lar. Quando a irmã Laura vai conversar com o André Luiz sobre a família, e ela menciona que em ocasião ela teve uma palestra de um matemático na colônia que explicava o lar dentro da estrutura do ângulo reto. Uma reta vertical e a outra horizontal. E afirmava, olha, o espírito masculino, ele tem sentimentos, óbvio que tem. Porém, ele está mais adestrado na movimentação de natureza horizontal, pragmática, objetiva, prática, do cálculo, da resolução de problemas concretos. O remédio, o agasalho, o teto, o imposto de renda, ele está mais adestrado a isso. A mulher que também vai para o mundo do trabalho, que também se desenvolve profissionalmente, mas tem uma sequência histórica de reencarnações, lidando mais ostensivamente com os aspectos do sentimento e da emoção. Então, quando o filho adolescente chega pisando firme em casa, o pai está tão compenetrado, às vezes, no imposto de renda que está preenchendo, que não percebe. A mãe que estava também cuidando de uma questão prática, lavando a louça, por exemplo, ou dando banho no cachorro, ela que tem a sensibilidade, fala, meu filho brigou com a namorada. Ela que vai lá no quarto, dá colo. E é ela que vai auxiliar no processo de verticalização. E verticalização é sintonia com o alto. A sintonia com o alto se dá pelas vias do sentimento. Essa é a função de Ruth, é a função de Abigail, é a função da mãe de Saulo, da mãe de Estevão, que são personagens implícitos ali na trama, mas todas elas com esse compromisso do sentimento, da verticalização. O que Saulo fez na segunda parte do Paulo Estevão, nos seus 30 anos pós-conversão, ou de conversão, foi desenvolver a feminilidade que lhe faltava. Podemos ouvir mais uma música? Podemos? O Evangelho nas areias, Áquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas aberrante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela, tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um conto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela, tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições,
São incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei no olhar de Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia, pois serás o vaso que sacia. Essa música fala da segunda parte do livro, na verdade, né? Quando Saulo fica na tenda com Áquila e Prisca. Eu estava pensando aqui toda essa comparação com o elemento masculino e feminino, que Saulo vai ficar no deserto depois do encontro com Jesus por 3 anos, com um homem e uma mulher. Na primeira parte do livro, acho que os 2 personagens mais marcantes para a vida de Saulo vão ser Abigail e Estevão. É como se assim, a sensibilização do elemento intelecto nessa simbologia e sentimento. Mas queria aqui, né, para seguir na conversa, falar assim, o Luiz falou bastante também no começo da estrutura da obra, e como que o Emmanuel, quando ele vai escrever, ele tem essa intenção também, né? É tudo pensado, estruturado. Quando eu conheci o Aloysio pessoalmente lá em Belo Horizonte, no Literatura Musical Brasil Coração do Mundo, a gente quase enlouqueceu lá falando sobre isso e tal, e conversando, meu Deus, olha aqui, essa estrutura do livro e tal. E aí eu queria perguntar agora assim, que dentro dessa estrutura, pensando naquela ideia de que a natureza, tudo que o Emmanuel fala, escrevendo a natureza, também tem uma intencionalidade. O livro, ele, no primeiro parágrafo do livro, o Emmanuel fala numa manhã radiosa de sol. Ao centro do livro, quando se dá o encontro de Saulo com Jesus, o Emmanuel repete mais de uma vez. É como se ele quisesse dar um enfoque, dizendo que o sol a pino devia ser meio-dia. Ele fala mais de uma vez, querendo ressaltar que estava ao meio-dia. E a última frase do livro, quando o livro encerra, o Emmanuel, encerrando poeticamente, ele fala que lá embaixo, em Jerusalém, as primeiras estrelas começavam a despontar e tal. Ou seja, estava anoitecendo. E tu fala sobre isso. Sobre essa coisa. O livro ele começa de manhã, no centro ele está ao meio-dia e no final está escurecendo, está chegando o fim do dia. A gente tem sempre um cuidado para não exagerar muito no hebraísmo, né? Senão daqui a pouco nós não estamos espírita usando kippah e, né? Tem que tomar cuidado um pouco com isso. Agora, não tem como entender um livro que se passa todinho no século I, na Palestina ou em boa parte do Mediterrâneo, sem se entender a mentalidade do judeu ou do grego ou do romano do século I. A gente tem que colocar aquela lente, né? E olhar para a estrutura do livro segundo esses paradigmas, que são paradigmas da época.
Quando nós pegamos categorias do pensamento contemporâneo e ocidental e tentamos ler Paulo e Estevão, muitos equívocos surgem. Então a gente tem que tentar entender dentro da estrutura deles. E quando você fala em hemisfério norte, no século I, numa sociedade fundamentalmente rural, tudo é cíclico. Tudo tem aquela mesma estrutura das 4 estações do ano, que no hemisfério norte são muito bem definidas, né? Aqui no sul do Brasil, mais ou menos também, né? Lá da onde eu venho, só tem 2 estações, uma seca e uma molhada. Só isso. Mas lá, no Oriente Médio, tudo definido, né? Vem tudo no inverno, depois primavera, outono, verão, né? Aliás, contrário, né? Então vem tudo invertido. Lá no hemisfério norte, contrário do que é no hemisfério sul. A estrutura do livro é cíclica. E quando a gente pensa também no transcorrer do dia, mesma coisa. Alvorecer, o pico, né? O sol a pino, meio-dia, depois o crepúsculo, ocaso, poente. Aí inicia-se um novo dia, porque na mentalidade judaica o dia começa quando tem o pôr do sol, ali começa um novo dia. A gente tem que entender isso também, né? Que vai se findar de novo com o pôr do sol. Tudo é cíclico. Luiz, mas o que isso tem a ver com o nosso modo de vida? Como é que gira o nosso planeta? Dentro de um ciclo. O nosso desenvolvimento evolutivo também é cíclico. O que está na lápide do professor Allan Kardec? Nascer, crescer, morrer, tornar a nascer, progredir sempre. Isso, inclusive, é atribuído a ele, mas não é, né? Isso é história. Cíclico. Isso é muito bom, gente, porque se o Paulo Estevão finda com o crepúsculo, com a sombra triunfando sobre a luz, a gente não pode esquecer que dentro de uma estrutura cíclica, depois de um período de escuridão, a luz triunfa sobre a sombra. Ela se afirma e vence sempre. Agora, tudo depende da nossa perspectiva também, né? Alguém vai dizer, a noite sempre vence o dia. Porque está com um olhar negativo sobre essa estrutura cíclica. Corações que já foram sensibilizados pelo Evangelho vão dizer, o dia sempre vence a noite. Nós estamos num período que, se olharmos de forma negativa para o que a gente vive, a gente vai dizer, as sombras estão vencendo. Mas se a gente perceber essa estrutura cíclica na sua essência, vai dizer, calma, por enquanto. Logo, logo o sol vai nascer de novo. Logo, logo vai ser a aurora. Só para complementar um pouco o que o Luiz falou, eu conversava com a irmã Ila, né? Ela já esteve aqui na praia, né? Já esteve aqui mesmo, né? Falando sobre Paulo Estevão, inclusive estava mostrando para a Luísa que ela botou aqui uma dedicatória, porque esse livro é um dos primeiros, né? E o meu queridinho, né? E o outro que eu tinha, roubaram o carro e levaram o livro. Ainda bem que deve estar fazendo bom uso, eu acho, do meu livro, né? Porque está todo marcadinho, todo riscado, né? E esse outro aqui também está. E ela assinou aqui para mim, né? E colocou. E aí ela falando, né? Como estudiosa, uma freira católica, ela dizendo que se tirar a capa e tirar o nome de Emmanuel e ler só o livro, é uma literatura, uma escrita da época do Cristo. Tu olha assim e tu vê que é um livro que ele não é um livro contemporâneo escrito por alguém, um literato dessa época, né? O que identifica, né? Não que precisaria, mas fortalece essa presença do conhecimento e da narrativa delicada e linda de Emmanuel, né? O que dá essa comprovação. Então, ouvindo isso de uma estudiosa, de alguém que conhece, né? E que escreveu aqui que esse livro mexe com a vida dela, né? E que esse livro é importante, a gente vê isso dentro da Casa Espírita hoje, né? Aqui a André está com um grupo que está estudando o livro lá. Vai poder ver a turma amanhã lá, é uma gurizada, os trabalhadores. E Paulo e Estevão, para eles,
é assim um ícone, é a base do trabalho deles dentro da casa, né? E a gente comentava até lá com o grupo mais antigo, assim, né? Eu estou com 36 anos de movimento espírita, assim, apesar da aparência jovem, né? Mas a gente fala que há 36 anos, quando eu comecei no movimento espírita, a gente dava orientação, escrevia aquelas homeopatias, né? Porque naquela pessoa só tinha o INPS, o INAPS, né? Então as pessoas não tinham dinheiro, consultando da casa espírita. E se fazia muito assistencialismo mesmo, a gente fazia muitas atividades. E hoje eu noto por nós lá que os casais, os jovens estão vindo assim, e a necessidade dessa assistência mais imediata, da fome, ela foi substituída pela sede. E quando a gente apresenta para a juventude esse livro aqui, que eles leem, eles transformam assim, de uma forma incrível o interesse pela música, por estudar o livro, por dissecar ele e encontrar nele coisas profundas. Tanto que a gente fez junto, né, o líder musical A Caminho do Amor, que a gente apresentou aqui, né? Apresentamos aqui em Capão, aliás. E é para os jovens, né? Então, quando ele fala que a vozinha dele já leu 19 vezes, né? Eu quero chegar, né? Quando eu crescer, eu quero ser que nem ela, né? Eu quero, porque eu estou nessa fase assim, de descobrir coisas do livro, e quando eu estou muito triste, assim, e que a humanidade pesa muito, assim, eu vou lá para o último capítulo, a partezinha final ali, e ali eu me deleito, né? Vendo tudo o que Paulo Saulo passou, até chegar nesse ponto de entrega, né? E não comentando a segunda parte, mas não tem como não falar do olhar dele para Cristo, pedindo a permissão para que ele pudesse tocar Abigail, né? Só o Luiz e outros aí para fazer isso, né? Eu estou numa fase, né? Mas eu quero dizer que isso é uma construção, né? A primeira parte, ela constrói tudo isso, né? E essa fala do Aloysio, que a conversão começa lá quando ele se encontrava com Estevão e que havia os embates, para mim aqueles embates ali, Aloysio, assim, ó, é lição doutrinária de mais alto nível. O que Estevão fala e argumenta com Saulo, toda aquela grandeza intelectual dele, é digna assim, de estudar como a gente faz no estudo minucioso, assim, cada frase, cada palavra, porque tem uma grandeza muito profunda. E dentre esses debates, assim, o que tu te marcou muito, o que tu destacaria desse debate assim, entre Estevão e Saulo? Tu tem alguma coisa específica para falar sobre isso? Eu acho que foi o momento assim, que mais marcou quando eu li Paulo Estevão a primeira vez. E a gente é meio esquentadinho na adolescência, né? Eu tinha uns 16, 17 anos, então era meio bronqueado. Já no discurso de Estevão, que são os dois discursos marcantes, né, da primeira parte, o de Estevão na Casa do Caminho e o discurso dele no Sinédrio. E no discurso do Sinédrio, Paulo apela para a força bruta, quando ele já não tem mais argumento para se contrapor a Estevão. E ele perde a têmpera e soca a boca de Estevão. Ele golpeia a boca de Estevão, Estevão cai. O Emmanuel poderia ter simplesmente narrado, e Estevão ofereceu outra face. Mas não, cuidado do escritor em fazer alguma coisa que mais tarde o Machado de Assis ia fazer na nossa literatura, que é dar voz ao pensamento do personagem. Quem leu o Machado de Assis percebe isso, né? Que ele expõe o que se passava na intimidade do personagem. Emmanuel faz isso no Paulo Estevão. Porque aí ele descreve que pela cabeça de Gesiel, de Estevão, houve um impulso inicial de revidar. E ó, gente, eu vou falar um negócio, o Paulo ia tomar uma surra. Porque o Estevão tinha uns braços de agricultor, da enxada todo dia. O Paulo ia ver estrela. Mas houve aquele impulso de revidar. Ele coroa de vergonha, apanhar no rosto, na frente dos outros. Aí veio aquele nó na garganta, aquela lágrima quente, e ele fez uma pergunta que a gente nunca faz. O que Jesus faria? E é simples, como ele já tinha devorado os manuscritos de Levi, dezenas de vezes,
Ele sabia da passagem em que o soldado do templo golpeia a boca de Jesus na entrevista com Herodes. E Jesus pergunta para o soldado: se eu falei mal, por que me bateste? Aliás, ele disse assim: se eu falei mal, mostra onde eu falei mal. Mas se eu falei bem, se o que eu falei está certo, por que me bateste? E é isso que Estevão faz. Ele engole o orgulho, ele contém ali o leão, o rugido da fera, e fala para Paulo: por que você me bateu? E ele diz para Paulo: veja, Paulo, como difere a força bruta do Evangelho. Aí desmorona a estrutura psíquica de Paulo, né? Ele decompõe aquela agressividade com um gesto de brandura e de ternura. Essa parte, para mim, me marcou profundamente. Essa humanidade que o Emmanuel mostra nele. Em síntese, essa passagem diz assim: é possível. O mesmo impulso que a gente tem, Estevão teve. Ele segurou a onda. Ele se fez a perguntinha: o que Jesus faria se estivesse aqui? E se esforçou para imitar o mestre. Lembrei agora, o Edri citou, falou antes da irmã Hila, e ouvindo agora também, eu me lembrei de uma passagem está atrelada a esses momentos também. Quando está acontecendo o apedrejamento de Estevão, e a Abigail chega e percebe que era o irmão, e aí Saulo manda assustar o apedrejamento, recolhe Estevão, e ele então percebe na salinha o que estava acontecendo. Ele começa a olhar a cena, e ele vê ali a Abigail abraçada ao irmão, fazendo a prece dos aflitos, e o irmão fala que ele fazia uma força imensa para não se sensibilizar. Que ele tinha que fazer uma força. Eu me lembrei da irmã Hila, uma certa vez falando, do amor. Ela, junto com o Haroldo, conversando, no estudo do da Gênesis, se não me engano. E aí ela fala assim, que o amor de Deus o tempo inteiro nos busca, nos envolve. E ela disse assim, que a gente precisa fazer muita força para resistir a esse amor. Para resistir a esse amor que nos busca. E Jesus estava o tempo todo buscando Saulo. Né? O tempo todo buscando, envolvendo, querendo buscar ele por vários meios, tanto que quando ele tem um encontro, e Emmanuel descreve o pensamento de Saulo, naquele momento em que ele se depara, e que ele responde: quem és? Eu sou Jesus. Ele se dá conta, e o Emmanuel descreve esse pensamento, que ele diz assim, que Jesus o buscara por todos os caminhos, por todos os meios. Porque não recalcitres contra os aguilhões. Então, acho que podíamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse amor que nos busca incessantemente e a nossa teimosia em resistir a esse amor. As circunstâncias que chegam na nossa vida, na mesma reencarnação, através das reencarnações, circunstâncias, pessoas, acontecimentos, enfim, e a gente muitas vezes fica resistindo a esse amor que nos busca, nos envolve. O aguilhão, ele vive nos cutucando, né? E a gente passa por isso também, né? Quando a gente abraça assim, essa causa e começa a estudar e a se envolver com as pessoas do Evangelho, com a casa espírita, né, Tânia? Os aguilhões, eles estão sempre fincando na gente, né? Que é a recomendação do Cristo para ele: olha, não vai em frente, né? Vai ter muita dificuldade, vai ter dor. Ele não prometeu nada fácil, né? Então, avisando o que seria a dificuldade, né? E essa primeira parte do livro, a gente tem que trazer ela para dentro do nosso mundo interior também, né? Todo esse processo. A gente falou aqui da dureza, aspereza de Saulo, né? Nessa postura dele, né? Que exercia na época.
Mas a gente também falou aqui da presença feminina do sentimento, né? Então, eu quero, né? Nós estávamos falando que eu sou pai de 3 meninas e um menino, né? E avô né, já de netinha e é uma mulherada na volta, né? E eu estou aprendendo com elas, né? Muita coisa do processo do sentimento, né? Eu já consigo fazer algumas coisas assim pela convivência, né? Eu já consigo compreender uma TPM, o que tu achou? Já há sinais do Evangelho acontecendo, né? Então, e este lado de todo esse processo que está velado ali dentro do livro, para mim ele é muito forte, é muito evidente isso, né? Então, exterioriza todo esse processo que a gente tem que estar sempre buscando e evidenciando, né? É um livro que não dá para ser falado num encontro como esse, né? Para pensar coisas específicas assim, porque ele atinge todo o nosso processo de aprendizado, né? É um livro que realmente ele marca a vida de qualquer pessoa, que cada um vai buscar nele ou identificar coisas assim que pode agregar. E essa visão que tu fala do diálogo de Saulo com Abigail, que a gente retratou no nosso líder musical, inclusive tinha alguns companheiros aqui que queriam suprimir aquele diálogo que Abigail, né? E eu fui um que, né, alguns que estão aqui perto de mim queriam suprimir, porque as mulheres poderiam ficar. Eu disse, não, né? Tem que tirar o sentido disso, tem que olhar com o lado do sentimento, porque senão não vale a nossa tarefa, tem que ser fiel à obra, né? Mas isso é a coisa mais linda que eu posso dizer assim, Aloysio, tem que ser lido com olhar espiritual, assim como qualquer escritura do Evangelho. Temos que ler e assimilar com olhar espiritual, para que isso chegue para os nossos sentimentos. E nós precisamos verticalizar, sim, as nossas atitudes, nossos pensamentos, as nossas falas. E esse livro, na sua primeira parte, ele tem tudo a ver conosco. Eu digo muito, né? Nós estamos aqui na escala dos imperfeitos. Uma vez eu perguntei, já falei aqui na casa, acho que lá numa palestra que eu fiz lá em Getúlio Vargas, lá longe, lá para Querechim. Eu perguntei, tem algum espírito perfeito aqui, aquele tom desafiador, né, de quem você mete a fazer palestra, né? E o gurizinho levantou a mão lá no fundo, né? Não tinha um espírito perfeito na cabecinha dele de criança, era perfeito, né? Então a gente é imperfeito. E o que caracteriza a nossa imperfeição é tudo que nos trouxe até aqui, a porta larga, né? Então a gente já desfilou todas as glórias que o mundo podia oferecer e o máximo que nós chegamos foi o que nós somos hoje, imperfeitos. E esse livro pode ajudar a gente, se ele for lido, estudado, né? Como todas as escrituras, a gente aprende muito com ele. Então, Jesus nos busca por todos os meios, né? É isso que você falou. Eu descobri faz algumas semanas que eu vou ser pai. E aí eu fui fazer o primeiro ultrassom com a minha esposa. Um ultrassom de menos de 2 meses, né? E eu fiquei impressionado com a força do coração do meu filhinho, né? 146 batidas. Né? Parecia um beija-flor, né? Não, parecia um girino, assim, mas tinha um coraçãozinho de beija-flor. Vou falar isso pra minha esposa, eu apanhei, né? Mas eu perguntei pra médica, né, enquanto fazia o ultrassom, perguntei. Engraçado, mas ainda não tem muito a silhueta humana, assim. Cadê os outros órgãos? Ela falou, não. O primeiro que forma é o coração. Ah, tá aí o recado, né? Tá dito. O que a gente precisa desenvolver? O coração. Paulo e Estevão é um recado sobre isso. Jesus veio me dizer isso através de um ultrassom. Mas podia ter dito de outras maneiras, né? Inclusive através de um infarto. Se o coração, um bebezinho na barriga da minha esposa, batendo, Deus está dizendo, olha o coração. Também se o meu parasse de bater, era Deus dizendo, olha o coração. Esqueci de fazer uma pergunta difícil. Lembrei. Acho que vou fazer essa pergunta aqui.
Depois a gente tá bom, mas depois vamos para as perguntas aí que os grupos elaboraram. Zé, eu queria fazer aqui uma... Nós temos o Pentateuco. Nós temos a codificação, são 5 livros. As obras básicas. Por que será que Emmanuel, quando foi escrever os seus romances históricos, esses livros aqui, encerrando com Renúncia, e agora pensando aqui que no prefácio do Renúncia ele fala que esse é um livro para quem aprecie a experiência humana pelo coração? Por que 5 livros? Por que 5 livros? Vou passar uma coisa. Então, justamente para fazer referência a isso, né? Porque quando a gente pensa na estrutura canônica, e o movimento espírita pega um pouco no pé disso. O movimento espírita, gente, é o que eu estou falando referente ao Brasil inteiro, porque eu percebo que são características do Rio Grande do Sul, tive recentemente no Recife, em Minas não é diferente. A gente tem um certo trauma com o estudo bíblico. Ou porque já sofremos muito nas mãos de quem usava mal a Bíblia no passado, ou porque já fizemos sofrer com a Bíblia na mão. Aí você não quer mexer com a Bíblia mais, né? Mas a verdade é que essa estrutura pentatêutica, ela está nas 3 revelações. Primeiro, a Torá, 5 livros atribuídos a Moisés, é lógico, tem uma base mediúnica em Moisés, mas ele é adensado por toda a comunidade judaica ao longo de 300 anos. Uns 300 anos finais da Era Comum, antes de Jesus nascer. Depois, no Novo Testamento, isso vai se repetir. Porque os 4 evangelhos canônicos, que a gente implica e fica falando dos apócrifos, esses evangelhos canônicos, eles vão sofrer as traduções para a língua vernácula, vão sofrer muito após o século IV, nas mãos de maus tradutores mal intencionados, aliás. Mas nos 4 primeiros séculos, após o desencarne de Jesus, isso foi copiado e repassado pelas mãos de gente muito inspirada. E quem lê os romances do Emmanuel percebe isso. No Paulo Estevão, quem é que faz cópia do Evangelho de Mateus? Gamaliel, Estevão, o próprio Paulo. Então, o proto-evangelho de Mateus, que lá no Paulo Estevão se chama de manuscritos de Levi, não é assim que fala na primeira parte? Ele era pobre. Aquele original era pobre. Ele precisava ser adensado, burilado. E aí a espiritualidade vai fazendo aquilo passar nas mãos desses gênios de espiritualidade. Estevão, Paulo, Gamaliel. O Evangelho de Mateus que a gente tem hoje é resultado disso. A tradução que a gente tem no movimento espírita, feito pelo amigo Haroldo. Porque ele vai direto ao códex grego dos primeiros 3 séculos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o Emmanuel pega e estrutura os seus romances em 5 livros, ele está fazendo referência aos 5 de Moisés, os 4 evangelhos canônicos mais Atos dos Apóstolos, 5 livros de novo, porque a vida dos primeiros trabalhadores do Evangelho, descritas em Atos dos Apóstolos, é um Evangelho vivo, que Lucas organizou em literatura. E por último, as 5 obras básicas. É claro que na psicografia de Chico Xavier ia ter um eco disso, uma referência a isso. Olha, a vida de Paulo, aliás, vamos fazer referência aos heróis, né? A vida de Estevão e Abigail, de Paulo Estevão. A vida de Lívia Lentulus, Ana, Simeão, no Há 2000 anos. A vida de Célia Lúcius, de Nestório, nos 50 anos depois. De Quinto Varro, Lívia, Basílio, no Ave Cristo. A vida de Alcione Villamil, de Padre Damiano, no Renúncia. A vida desse pessoal é evangelho vivo. É a estrutura pentatêutica da primeira revelação, da segunda revelação, da terceira revelação, andando, respirando, pulsando na convivência familiar, por exemplo. Então, a estrutura dos 5 livros de Emmanuel é uma referência a essa estrutura das 3 revelações, sempre estruturada em 5 livros. Tá? Aí tem um significado
baseado nas tradições místicas, né, da Cabala, que aí eu acho que nem vem ao acaso aqui a gente ficar fazendo referência, daria um seminário isso. Agora, o principal objetivo de Emmanuel é fazer referência às 3 revelações, aos 5 livros de cada uma das 3 revelações. Acho que fazendo referência a essa nova era, esse novo momento da humanidade com a vinda do Consolador, acho que a gente poderia tocar. Bem-vinda aurora, a terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, majestou-se, no parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda aurora, o lobo pasta junto ao cordeiro, crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda alvorada, arte fazendo belo tom, entre florindo